Boa tarde, gente. Vamos começar então mais uma live aqui do Travessias. Ótimo, a galera tá entrando. Bom, enquanto as pessoas estão entrando, né? Vou aproveitar para apresentar um pouco do Travessias, né? Então, o Travessias é um grupo de psicanalistas, né, aqui de Belo Horizonte. Foi criado em 2017 e a proposta é uma proposta de formação, de transmissão da psicanálise nas suas diversidades, né, assim, de matrizes de pensamento. Tem um processo, um projeto de atendimento também, né, a valores mais acessíveis, né, então tem uma proposta de democratizar a psicanálise, né. E hoje, né, dia 12 de junho, live psicanálise e racismo, né? Então, então hoje a proposta é que eu e Cris Ribeiro Deixa eu virar, gente, só um façamos, minuto. façamos esse processo, né, de conversar um pouco sobre essa temática que é muito importante para nós duas em nossas trajetórias enquanto psicanalistas, enquanto pesquisadoras também, né? Então, tanto eu quanto a Cris temos uma vida acadêmica, né? Assim, a gente está traçando um processo acadêmico, né? Assim, e, e é isso, assim. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa temática. E aí eu vou começar, né? Assim, agora que eu já apresentei o Travessias, vou me apresentar, né? Falar de onde falar a partir de quais lugares que vou falar com vocês, da minha trajetória. Então, meu nome é Thalita, né? Eu sou psicóloga social e psicanalista. Eu atualmente faço doutorado em psicanálise pela UFMG. Tenho mestrado em psicologia social também pela UFMG. Sou especialista em teoria psicanalítica também pela UFMG. Estou como coordenadora, né, da Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, né? Desde que a gente fundou essa comissão, em 2017, né, no mesmo ano que o Travessias nasceu. E agora eu vou fazer uma breve introdução da Cris e ela vai se apresentar para a gente, né? Então, a Cris Ribeiro, ela é mestranda em promoção da saúde e prevenção da violência na UFMG. Ela é integrante também do Nizinga, Coletivo de Mulheres Negras. Seja bem-vinda, Cris. Muito obrigada por aceitar esse convite e bora lá. Vamos começar esse nosso diálogo. Bom, gente, boa tarde. Eu que agradeço, Thalita. Já queria começar assim mesmo, agradecendo, né, essa oportunidade da gente conversar um pouco sobre esse tema que é tão caro para nós e para tantos outros, né, que é falar um pouco sobre racismo e psicanálise, né. Bom, como, né, você disse, eu sou atualmente mestranda, cotista, né, da Faculdade de Medicina, do mestrado profissional em promoção da saúde e prevenção da violência, orientada aí Cris, pela professora Cristina. Oi, tá dando para me ouvir? deu uma paradinha assim no som, não sei, eu acho que a conexão talvez esteja um pouquinho ruim, mas tá dando pra ouvir sim. Tá dando? Uhum. É, orientada pela professora Cristiane Cunha. Então, eu sou eu acho que é importante, não só pela temática, né, mas pelas, enfim, pelas trajetórias, isso está presente né, assim, na forma que a gente se apresenta, né? Então, eu Uhum. sou filha de pai e mãe negros, né? A primeira da minha família extensa, né, materna, paterna, a acessar o espaço da universidade, né, isso tem um lugar que acho que é importante na forma que a gente vai construindo também nossa trajetória acadêmica e moradora do aglomerado Morro das Pedras, na região oeste de Belo Horizonte, né? Então, é Uhum. desse lugar que eu parto aí para me aventurar,
né? Porque eu acho que é um pouco de uma aventura que se trata nessa trajetória acadêmica. Então, tem 14 anos que eu formei em psicologia. Fiz uma especialização em práticas socioeducativas, né? Que à época eu era trabalhadora das políticas públicas. Fiz uma outra especialização também em inventividades socioculturais em periferias, que foi a partir de um programa de residência de 6 meses morando no Complexo da Maré, no Rio. Então, uma especialização, né, a partir dessa prática, pelo Observatório de Favelas e Instituto Maria João Aleixo. E aí, atualmente, aí me aventurando no mestrado. Pois é. E aí, para quem está chegando agora, né, gente? Então, estamos iniciando nossa live, Psicanálise e Racismo. E a Cris e eu, a gente decidiu percorrer alguns tópicos, né, Cris? Para orientar um pouco essa conversa entre nós duas e essa conversa com vocês também que estão acompanhando, né? E aí a gente decidiu que a primeira parte seria uma apresentação breve, assim, do Travessias, minha e dela. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre as nossas trajetórias na psicanálise, né? Então, a Cris vai falar primeiro um pouco da trajetória dela e depois eu vou falar um pouco da minha trajetória. E isso tem tudo a ver, obviamente, com a temática do racismo. Então, Cris, por favor, pode começar. Bom, na graduação, né, foi o meu primeiro contato aí com a teoria psicanalítica, assim, de um lugar um pouco traumático, eu diria, mas que talvez esse encontro seja traumático para muitos, né, se não para todos, de alguma forma, né, acho que o conhecimento tem esse lugar, assim, mas foi num lugar meio de recusa, né, então, diante dos meus questionamentos, né, à época, muito menos pautados na questão racial, muito mais pautados na questão social, né, uma vez que eu já trabalhava com né, aqui na comunidade com questões de atravessamento da juventude, criminalidade, né? O programa Fica Vivo, a gente estava no auge do número de homicídios aqui no território, então essas questões me atravessavam muito. E na academia eu não encontrei muito acolhimento, né, no discurso psicanalítico, assim, né, a partir dos professores naquela época, assim. E aí eu me lembro, eu fiz duas iniciações científicas, né? Uma sobre as representações sociais dos jovens a respeito da violência urbana no Morro das Pedras, e isso com a professora Liliane Souza, que era da antropologia. Então, nesse momento, né, foi aí o acolhimento de algumas questões. E uma outra iniciação científica na psicologia educacional, com o professor Marcelo Loures, que foi sobre a formação da identidade de alunos e ex-alunos negros numa escola municipal. E aí eu fui uma das entrevistadas na pesquisa, assim, eu acho que aí, para mim, assim, eu identifico como o meu tornar-se negro, né, aí proposto pela Neuza Santos, assim, que é esse momento que a gente se encontra com a questão racial de uma forma, isso, esse encontro no real, assim, com a questão racial e onde eu pude dar nome, né, a muitas vivências atravessadas por violações e violências desse racismo cotidiano, né? Foi a partir dessa entrevista, a partir daquelas perguntas que eu comecei a nomear isso que eu vivenciava na minha trajetória escolar na infância, né? Assim, e isso veio, apareceu para mim com esse nome, sabe? Assim, disso, de racismo, que até então eu era igual aos outros, né? Então a academia, como esse espaço estranho, né? De um corpo que, enfim, não é muito bem-vindo ali. Aí esse momento, assim. E na minha monografia sobre que eu fui escrever sobre ato infracional, eu era estagiária da Promotoria da Infância e da Juventude, e também não consegui um acolhimento de um professor psicanalista que pudesse orientar a minha escrita, né? Então, eu insisti, é por isso que eu acho que o trauma
mas que foi possível uma elaboração e fazer alguma coisa a partir disso, que ainda que não fosse um professor psicanalista, eu me atrevi a escrever, fundamentada na psicanálise, uma monografia, enfim, de forma muito solitária. E nas políticas públicas, eu acho que esse encontro, né, com a psicanálise, ele foi, enfim, teve continuidade dele, né? Eu me autorizei a nomear a psicanálise como a teoria que sustentava a minha prática, né, assim, do meu trabalho cotidiano, e tive bons encontros a partir daí, né, assim, com a professora Andréia Guerra, né, nos grupos de estudo, né, tanto sobre juventude e os atravessamentos da violência também, como num estudo mais específico, né, no grupo de estudo Raça e Escravização, onde a gente pôde produzir muito a partir disso. Nas supervisões, né, nas medidas de meio aberto, sobretudo, com Márcia Mezencio, Antônio Morelli, né, essas supervisões em psicanálise, que para mim foram fundamentais, e de me aventurar também nos espaços formativos, né, da escola, né, assim, esses espaços que são tão ameaçadores, né, assim, muitas vezes, né, um lugar onde, de fato, a não presença, né, de pessoas negras naquele espaço faz a gente refletir o tempo todo, né, eu como pessoa negra naquele espaço, o que eu estava fazendo ali? Eu estava resistindo e eu estava sustentando o meu desejo analista, né, Uhum. então acho que um pouco isso. E aí, mais atualmente, né, o projeto Desembola na Ideia, que é um projeto que, na minha trajetória, é fundamental, assim, para me pensar e dar continuidade à minha construção como psicanalista, e no mestrado, né, que é essa Uhum. tarefa também muito árdua, né, de construção de um projeto de pesquisa é, que sustente o meu desejo, né, de formular questões a partir da psicanálise e com a questão racial, que não reduza isso a questões identitárias, né, imaginárias, assim. Acho que, né, é avançado esse ponto, né, assim, pensar a questão racial e nessa interface com a psicanálise tem que ser muito maior do que isso. Não dá Sim. para fazer essa resposta que né, durante muito tempo Uhum. sustentou o discurso psicanalítico quando a gente ia mencionar a questão racial, né? Uhum. Sim. Bom, minha trajetória na psicanálise, ela inicia também durante a graduação, mas eu não me via, assim, não via enquanto possível, sabe? Ser psicanalista, ser psicóloga clínica, né? Porque a psicologia clínica e a psicanálise, ela ainda tinha, eu comecei a graduação em 2007, um viés muito elitista, muito elitizado, né? Então, eu não via uma possibilidade, né, de virar, de me tornar uma psicanalista, uma psicóloga clínica, e além disso, eu não me via representada, não fazia sentido para mim as teorias que eu estudei à época, né, porque eram teorias que não levavam em consideração as relações de poder, né, os contextos geopolíticos, históricos, assim, que tratavam um sujeito específico de uma forma universalizada, e era um sujeito desracializado, supostamente desracializado, supostamente sem identidade de gênero, com uma orientação sexual muito específica, que era a heterossexual, né? De classe média, né? Um sujeito que não tinha, né? Assim, que não era pobre, não era de periferia. Então eu não me identifiquei, assim, apesar de achar super interessante a psicanálise, né? Eu tive muitas críticas, né, à teoria psicanalítica nesses primeiros contatos. É, e aí, voltando um pouco na minha trajetória, eu sou uma pessoa que foi criada, né, no interior de Minas, então eu não tenho. Então, a minha vivência é bem diferente, a minha criação é bem diferente das pessoas que moram na capital, na região metropolitana, né? E aí eu também não, por conta dessa vivência do interior, eu também não me identificava, sabe? Eu percebia muitas coisas que fizeram muita diferença na minha trajetória de vida e que essas teorias não levavam em consideração. O meu reencontro com a psicanálise, né? Quando eu comecei a enxergar a psicanálise
como uma possibilidade, assim, de me encontrar, de me entender também, e de ver outras produções em psicanálise que fizessem mais sentido para a minha trajetória, foi durante o mestrado, né, enquanto eu estava fazendo mestrado na psicologia social, que eu fiz um estudo sobre violências contra as mulheres e interseccionalidades, que é um conceito que vem dos feminismos negros, né? E aí eu li a primeira vez o Pele Negra, Máscaras Brancas, do François Fanon, que é um psiquiatra da Martinica, né, que propõe um estudo sobre clínico e epistemológico, tanto é que o Fanon ele é reconhecido como um autor precursor da vanguarda dos estudos decoloniais, que são estudos que propõem uma releitura e uma revisão, né, explicitar o quanto a produção do conhecimento é muito específica e diz de uma realidade europeia, de sujeitos de classe média, enfim, que acabam rechaçando vários outros, grande parte da humanidade, né? Assim. Então, eu li Pele Negra, Máscaras Brancas, e o Fanon tá propondo um estudo, né? A dissertação dele de mestrado, de como que o colonialismo, né? Então, o colonialismo francês na Martinica é importante para entender os impactos da subjetividade dos negros que são da Martinica, né? Então, sobre o colonialismo e o racismo. Aí eu fiquei, uau, gente, a psicanálise tem isso e a gente não ficou sabendo, né? Assim, pelo menos eu não conhecia, não li isso durante a graduação, ninguém me apresentou isso, sabe? E aí foi na psicologia social que eu tive a oportunidade de conhecer. E uma outra obra também que foi muito importante para eu me reencontrar com a psicanálise e ver outras potencialidades foi o livro A Vida Psíquica do Poder, da Judith Butler, que ela também é uma autora, né? Uma filósofa política, muito conhecida pelos estudos de gênero, mas que tem uma obra muito ampla. E aí ela utiliza os estudos psicanalíticos para pensar o quanto que as relações de poder são fundamentais para o processo de constituição das subjetividades, né? Então, essa tem sido minha trajetória na psicanálise. Aí depois que eu terminei o mestrado, eu fiz uma especialização em teoria psicanalítica, tenho atendido no consultório e atualmente eu estou no doutorado, estou no meu terceiro ano de doutorado, né? Estou propondo que raça seja um conceito para psicanálise a partir da teoria do Jean Laplanche, né? A teoria da sedução generalizada. Então, eu acho que uma coisa importante das nossas trajetórias, né, Cris, é tentar mudar não só a prática psicanalítica, mas também fazer releituras da própria teoria psicanalítica, né? O quanto que é importante que a psicanálise é, ela seja revisitada e ela dê conta dessas temáticas, né? Então, um bocado assim disso, assim, a minha trajetória na psicanálise e então é isso, assim. E é bacana, Thalita, isso que você está, né, dizendo, assim, porque é isso, a gente está falando de um apagamento, né? Eu também fui ter acesso, assim, a uma leitura do Fanon quase ao mesmo tempo que da Neuza Santos, do Tornar-se Negro, assim, não tem muito tempo, né? Assim, foi nessa minha segunda especialização, né, lá no Rio, onde éramos 12 residentes, e aí entre eles, né, tinha um cabo-verdiano, Alexandre Robalo, sociólogo, assim, que trouxe, né, essas questões, assim, do Franz Fanon, né, Achille Mbembe, né, e outras leituras, e aí a pergunta que a gente se faz nesse momento é justamente essa, né, assim, onde é que estavam essas bibliografias enquanto eu estava estudando, assim, né, que apagamento é esse que a gente pode dizer nas teorias de modo geral, né, e aí não dá para excluir a psicanálise disso, né, quando você marca aí essa coisa desse eixo eurocêntrico, né, como onde vai determinar de onde o conhecimento é legitimado, né, é justamente esse lugar. E aí, assim, se a gente puder pensar um pouco em como criticar, né, isso, porque eu acho que a gente estuda justamente por criticar e por querer construir, reconstruir várias formas
de elaboração de conceitos, enfim, assim. E aí eu fico pensando, né, um conceito junto com o genocídio é o epistemicídio, né? Então, se a gente puder pensar nessa dupla função, assim, né, do conhecimento, né, que ao mesmo tempo é a principal forma de segregação, né, desses sujeitos que precisam ser mantidos num lugar de objeto de pesquisa, porque a partir Uhum. disso que se legitima o lugar de quem é o dominador, né, de quem é o sujeito universal, né, para essa parcela segregada é a principal forma de emancipação, reparação e elaboração dos seus lugares históricos, né? Sim. Então, tanto que é importante, né, assim, a gente, mesmo que tardiamente, ter conhecido, né, tantos autores, e Uhum. aí eu acho que não a gente escolheu as imagens que a gente escolheu, né, para a chamada dessa live, assim, Lélia, né, Virgínia e Neuza, Uhum. porque é esse apagamento, né? Assim, dentro da psicanálise, aí trazendo, né, mais para o Uhum. nosso campo de atuação, assim. Sim, Como que a primeira psicanalista não médica do Brasil é simplesmente apagada da história da psicanálise? exato. No caso, a Apagada. Virginia Bicudo, para quem não sabe, muita gente Sim, não deve saber, né, Cris? Virgínia Então, Bicudo, gente, assim, é a primeira psicanalista não negra, não médica, não médica do Brasil, assim. E aí, o que significa essa figura não aparecer, não ser mencionada, né, na psicanálise? Então, ela escreve uma tese, né, sobre as relações sociais no Brasil, uma tese, né, na sociologia, assim, e que também foi uhum. apagada, né, e aí queria chamar a atenção aqui, não sei, assim, me vem algumas perguntas, né, o que produz o apagamento da Virgínia, né, ela não ser homem, ela não ser médica, ela não ser branca, né? Assim, o Uhum. né? Se a gente tem discutido muito essas estruturas, né? Se a gente for pensar no racismo e no machismo como estrutura, então não tem discussão a ser feita que não passe por esses lugares, né? Assim, de alguma forma. E que quando aparece, né, no centenário de morte dela, aí em 2010, quando, né, são republicadas algumas obras, enfim, você tem um retrato da Virgínia, né, na sede da Sociedade de Psicanálise de Brasília, onde você não identifica que ela é uma mulher negra, Uhum. Ou né? seja, um processo Assim, de embranquecimento, né, de sim, branqueamento, sim, inclusive das sim, figuras negras, né? sim, né? Da própria Neuza, né? Assim, que Uhum. tá, talvez. Cris, acho que a conexão Oi, da Cris voltou? Deu um voltou. piquezinho aqui, né? Se o tornar-se negro, né? Pensando que talvez a questão racial não fosse um ponto para a psicanálise, assim, mas aí ele escreve sobre a psicose, sobre a melancolia, uma obra nomeada como extremamente importante para pensar essa estrutura que também não é mencionada, né? Assim, então, tem alguma coisa aí que se repete, né? Nisso que a Uhum. Lélia vai nomear como neurose brasileira, né? Assim, que tem como seu principal sintoma o racismo, Uhum. que é isso, né? Você fica repetindo Uhum. esse trauma sem possibilidade de elaboração, de construção sobre ele, né? Assim, como que Uhum. isso é recorrente na psicanálise. Sim. E então, dando continuidade a essa segunda parte, né, terceira parte, na verdade, da nossa Uhum, live, que a gente pensou em falar sobre críticas, né, e questões tensas uhum, que a psicanálise precisa se haver, é, eu acho que é muito importante esse processo de apresentar que há um processo, uma produção ativa de invisibilização, né, Cris? Porque sim, já tinha Fanon, já tinha Virgínia Bicudo, já tinha Neuza Souza,
e a Neuza, né, escreveu a dissertação de mestrado dela em 1985. Uhum. 85, gente, sabe? Brasileira que estão falando de tornar-se negro, né? Assim, a partir da teoria psicanalítica. Por que que os nossos cursos de graduação, os professores e as professoras, não introduzem esse tipo de leitura para a nossa formação acadêmica, né? Assim, e é interessante lembrar, inclusive, que muitas dessas autoras e autores, elas são mais lidos fora da psicologia e da psicanálise do que propriamente dito na psicologia e na psicanálise, né? Então, o Fanon é muito lido no campo das ciências sociais, de um modo geral, Uhum. em estudos, né? Um autor super lido, muito lido no mundo inteiro. É, a Virginia Bicudo, ela tem um processo de apagamento muito esquisito, né, Cris, assim, na nossa história, É apesar de muito ser curioso. lembrada, inclusive, como uma das fundadoras, né, da Sociedade Brasileira de Psicanálise, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, né, e a Neuza São Santos Paulo, Souza também. Virgínia e Neuza do Rio. É. Ah, sim. Pois é, e a Neuza Santos Souza também, né? Um processo muito grande de apagamento, de não. Então, tem uma ação ativa, né, de invisibilizar. Sim. Eu acho sempre importante falar isso, que há alguns discursos que falam de uma ausência completa de negras e negros na psicanálise ou na psicologia de um modo geral. Na verdade, a gente não é ausente de todos historicamente há poucas pessoas, mas há um processo de invisibilizar até mesmo essas poucas presenças, né? E esse processo, a gente, enquanto psicanalista, né, a gente olha, a gente presta atenção, né? Por que será que há esse apagamento? O que acontece que tem que se apagar ativamente esses autores e essas autoras, né? E uma Eu coisa acho que é. de pensar sobre as questões críticas da psicanálise, né? Vou até retomar aqui um texto que eu estou escrevendo tem mais de um ano, Cris, que é o capítulo do livro, né? Do grupo de especialização em psicanálise. A Guerra coordenou e me convidou para escrever. A Cris já conseguiu escrever o capítulo dela, mas eu estou até hoje, gente, escrevendo esse capítulo. Acho que diz também de um processo de uma dificuldade e um certo receio, sabe, Cris, de visibilizar determinadas questões dentro da psicanálise para a psicanálise, sabe? Então, um certo receio também do que pode, qual que é o que pode vir a partir dessa escrita, sabe? Então, fico meio Sim. insegura, assim. Então, eu acho importante falar do meu processo enquanto autora também, sabe? E uma das coisas que eu tenho falado nesse texto é sobre as ideias raciais na teoria freudiana, sabe? Porque tem ideias raciais, elas são muito importantes para a configuração, para a estruturação da teoria freudiana e da psicanálise como um todo, como, por exemplo, a dicotomia primitivo, civilizados e primitivos, que é muito utilizado na teoria das neuroses, não só nos estudos socioantropológicos de Freud, né? Não está só em psicologia das massas, Não. análise do eu, totem tabu, é, então, tá na teoria freudiana como um todo, existem ideias Uhum. raciais, sabe? Mas essas ideias raciais não são, e que tem um viés evolucionista, né, de oposição entre Uhum. sujeitos que são mais civilizados e sujeitos que são menos civilizados, e aí essa dicotomia, quem entra nessa dicotomia, né? A população negra, os povos Uhum. tradicionais, né? Então, por que não se fala disso? Eu sempre fico muito curiosa, assim, inquieta. Por que será que não se fala dessas ideias raciais em Freud, né? Dentro da psicanálise, assim. E os estudos decoloniais têm feito muito esse trabalho de visibilizar, inclusive em diálogo com a psicanálise, né? A teoria psicanalítica ela é muito potente, né? Justamente por explicitar que essas noções racionalistas, né, de um sujeito que tem total domínio de si, que Uhum. consegue organizar as coisas de uma forma racional, não cola, né? E os estudos decoloniais têm mostrado, olha, a psicanálise tem muita potencialidade, mas a gente precisa olhar isso, sabe? E revisitar essa criação da teoria psicanalítica a partir de ideias raciais, né?
Porque não dá para continuar sem olhar, sem tocar nessa ferida, assim, né? Eu te interrompi, Cris, desculpa. O que que você ia... Não, não. Era só porque, né, enfim, você toca em vários pontos aí bem importantes, né? Eu acho que quando a gente tem percebido, né, assim, com mais força, presença, eu acho que pela democratização também de uma série de dispositivos, né? Eu acho que os Uhum. acessos têm se dado em formatos muito interessantes, assim. Então, até o acesso à leitura, né? Hoje, você pesquisa na internet, você consegue ouvir várias pessoas, ler várias pessoas que estão, né, muito distantes e produzindo muitas coisas. Então, eu acho que Uhum. tem tido um movimento, sabe, Thalita, quando você fala dessa coisa de uma psicanálise brasileira, assim, sabe? Acho que essa talvez seja um ponto para a gente se debruçar sobre, assim, Uhum. porque se a gente for pensar na quantidade de produção, né, da psicanálise, é, do tanto que a psicanálise se debruçou como questão no Holocausto, no nazismo, né, assim, e nos efeitos e desdobramentos, e ainda se debruça, né, assim, Uhum. por que que se a gente for pensar na necessidade de pensar esse dispositivo, né, político de poder, mas que passa por essas relações, por essas construções que são entre os homens, né, entre os humanos, assim, né? Nessa forma de se relacionar com o outro. Por Uhum. que que, se a gente for pensar no extermínio da população negra, né, assim, no genocídio, ou no extermínio da população indígena, né, assim, que é um sucesso, né? A gente está falando de um extermínio que, de fato, conseguiu alcançar o seu máximo poder, né, assim, por que é uma questão menor dentro dessa teoria, Uhum. sabe? É, então, eu acho que é extremamente importante. Eu fico pensando qual que é o efeito que, quando eu penso do apagamento, né, assim, como uma recusa, né, de uma determinada abordagem teórica em dar visibilidade, sim, a determinados temas e recortes e autores, né, assim, mas fico pensando que também tem um trabalho do próprio sujeito, né, a partir do momento que decide ser autor, e aí, pensando nessas duas figuras, né, na Virgínia e na Lélia, e na Neuza, perdão, Uhum. a Virgínia, ela faz um percurso super interessante, super apagado, né, assim, o percurso dela é de uma série de apagamentos, tanto na psicanálise quanto na sociologia, né, assim, Exato. em 1950 é convidada para construir um projeto, né, o projeto Unesco, junto com Florestan Fernandes e Roger Bastide, para escrever, para elaborar sobre a harmonia social, né, que o povo brasileiro vivia, né, então a democracia racial e essa tecnologia social era exportada para o mundo inteiro, e aí esse projeto é encomendado. Dentro desse, como desdobramento desse projeto, o que se sustenta é de que não há uma democracia racial, né? Assim, que as relações raciais são conflituosas, né? Que não há uma harmonia e não há uma pacificação nesse sentido, e ela é apagada também desse lugar, né? Assim, Sim. essa Uhum. autoria também lhe é negada. E Neuza, a mesma coisa. Jurandir Freire Costa escreve prefácio do livro, sucesso, Uhum. é republicado e Neuza nunca mais é mencionada como alguém que fez o substrato para aquelas construções serem feitas a partir disso. E como é que Uhum. isso retorna para esses sujeitos, né? Assim, para essas mulheres. A Virgínia, ela fala de um momento onde ela, apresentando num congresso, se não me engano, o primeiro congresso latino-americano de saúde mental, e ela ali é vaiada, né? Assim, dizendo que ela era isso, uma não médica, né? Naquele lugar, tinha até uma piada, né, uma paródia feita por um psicanalista dizendo: se és um neurótico que queres tornar-se psicótico, consulte-se com a doutora Virgínia. E que aí ela Uhum. fala: nesse momento eu tive vontade de morrer, né? Assim, Uhum. o meu desejo era chegar em casa e tirar a minha vida.
E Uhum. aí ela sai do Brasil, né? Neuza se mata. Ela nem fala sobre, ela se mata. Uhum. Claro que isso passa por uma série de construções desses sujeitos, assim. Mas tanto o Uhum. retorno de Virgínia para o Brasil e a escrita de um último texto que eu até anotei, A Realidade Brasileira e a Psicanálise, que é claramente um recuo a uma série de construções anteriores, assim, sabe? E a Uhum. última entrevista que a Neuza deu, que também me parece um recuo, né, assim, do lugar da raça, né, do sofrimento psíquico das pessoas negras em função do racismo, assim, Uhum. se isso também não é uma forma de sobreviver dentro dessa teoria, sabe? Assim, se também não é se adequar de alguma forma a isso Uhum. que é imposto e essa negação recorrente, assim, de que, Sim. enfim, né, disso, desse recorte, né? Mas não tenho dúvida de que a gente está no momento de uma sustentação, de que uma outra psicanálise é possível e é necessária, né? Assim, não dá para recuar mais disso. Sim. Pois é. Quando você fala, né? Inclusive, eu estou tentando acompanhar um pouco os comentários aqui, Cris, Uhum. e algumas pessoas falaram sobre a questão da história da psicanálise no Brasil, né? E o quanto que a psicanálise no Brasil, quando ela chega, que ela se alinha muito aos estudos e as práticas eugenistas, né? Assim, Sim. então, de um racismo mais do que explícito, né? Assim, e o quanto que ela foi utilizada de uma forma política para entender, para construir, inclusive, uma teoria sobre o povo brasileiro, né? Que é um povo miscigenado, né? É, então, o processo de miscigenação, de escravização e extermínio da população indígena, né, foi romantizado, transformou-se no que a gente nomeia nos estudos raciais, né, do mito da democracia racial, que é essa ideia equivocada, esse conto de fadas, de que o processo de miscigenação do Brasil se deu de uma forma harmônica, romântica, feliz, sem violência nenhuma, né? A gente precisa retomar a história da psicanálise no Brasil, sabe? Assim, autores que foram fundamentais assim na construção desse mito e na criação dessa identidade brasileira. Então, a Sim. psicanálise ela tem um papel importante, inclusive na configuração das relações raciais brasileiras, né? O estudo da Unesco que você lembrou, né? Que a Virginia Bicudo, inclusive, participou, mas é sempre Sim. muito esquecida, né? Quando a gente vai estudar Uhum. esse estudo da Unesco da década de 50. Nossa, pouca. Só quando eu tô lendo que é sobre a Virginia Bicudo que eu vejo o nome dela. Ela O não é nome dela citada, foi foi excluída, é excluído da verdade, o nome dela publicação. foi excluído. Então, tem gente perguntando sobre essas teses e tal. É só pesquisar o estudo da Unesco, e esse estudo da Uhum. Unesco foi realizado por quê? Depois da Segunda Guerra Mundial, que teve o processo de extermínio, né, o Holocausto, né, nazista, perseguição de diversos grupos, especialmente os grupos judeus, né? Então estava um movimento mundial de tentar barrar essas ideias raciais, racistas, né? Raciais e racistas, e o Brasil vendia essa ideia, e ainda vende, de que nós somos uma democracia racial. Aqui as coisas deram certo, todo mundo se dá super bem, né? E esses discursos aí da miscigenação. É, e aí, com esse estudo, que se conseguiu ganhar mais força, porque o movimento negro já estava denunciando isso, né? Desde antes da abolição da escravatura, da suposta abolição, né? Que Sim. existe um movimento negro antes, inclusive, durante o processo de Uhum. escravização, e a gente também não estuda, a gente não tem acesso a essa história. Mas com esse estudo, conseguiu-se explicitar, ganhou mais força essa denúncia do movimento negro de que o Brasil é, sim, extremamente racista. Mas o racismo brasileiro é diferente do racismo dos Estados Unidos e da África do Sul, mas ainda assim é racista, né? Sim. E aí você falou também sobre essa questão do quanto que determinados
traumas são revisitados e pensados, né, assim, na teoria psicanalítica, como, por exemplo, a questão do Holocausto, né, e um dos pontos que eu também tô me debruçando nesse texto que eu tô aí tentando terminar é sobre o uso, né, assim, de uns conceitos que foram pensados para entender a realidade dos povos judeus, né, assim, então, principalmente o conceito de narcisismo das pequenas diferenças, né, que tem sido pensado, né, enquanto um conceito importante para entender o que, que aconteceu nesse processo de construção dos judeus como um outro que precisaria ser exterminado, né? E o quanto que a gente vê, né, Cris, que há uma tentativa de utilizar esse conceito para pensar a realidade da população negra, né, brasileira. E o quanto que eu considero que não é um conceito adequado, porque diz assim, de um reconhecimento de pequenas diferenças seriam importantes. Esse reconhecimento das pequenas diferenças faria um processo de rejeição, de negação, né? De uma tentativa de uma violência contra esse outro, que é tão parecido comigo, né? Assim. E o Fanon já está falando na década de 50 o quanto que há muitas diferenças do racismo sofrido pela população, pelas pessoas judias, né? Pelos judeus, e as populações negras, né? Então, o quanto que é preciso mesmo a gente revisitar a história da psicanálise brasileira, a história da psicanálise como um todo, e propor conceitos que sejam mais adequados para pensar a nossa realidade, né? Assim, que sejam adequados a pensar, por exemplo, o extermínio da juventude negra, o genocídio da juventude negra brasileira, os processos recentes, né? Assim, de assassinato, né, de crianças, de adultos, os processos de segregação, né, da nossa história brasileira, assim. Então, é muito importante que a gente consiga elaborar em cima, né, do que já foi produzido, explicitando os processos que estão subjacentes, que estão apagados, né, que estão esquecidos, né? E fazer alguma coisa diferente com isso, para que a gente tenha, inclusive, uma metapsicologia, uma teoria psicanalítica que nos auxilie nas nossas práticas, né? E que isso é importante não só para as psicanalistas e para os psicanalistas negros. Essa é uma grande questão, né? Assim, estudar a raça e psicanálise é uma questão para todas e todos. Afinal de contas, todas e todos somos racializados, né? Então, isso é um processo importante também, visibilizar que ser branco também é ser racializado, também é uma identidade racial, né? E se você não sofre os malefícios, né, as violências do racismo, você está sendo minimamente sendo privilegiado por ele, né? Então, quanto que é importante esse processo de expansão, né? De que que as pessoas se interessem pelo tema, pela temática e cheguem junto, né? Não fique só restrito às psicólogas e psicólogos negros como uma coisa identitária e específica. Não é específico, né? Isso diz da organização social como um todo. Eu acho que você traz pontos muito importantes assim para essa discussão. Primeiro, a contribuição, né, da psicanálise, né, o conceito de degeneração psíquica, né, ele ganha força justamente nesse momento onde a psicanálise contribui fortemente para esse projeto político de uma sociedade pela via do embranquecimento, né, assim, esse branqueamento racial como projeto que depois de determinado tempo, tinha como finalidade e produto final uma sociedade não negra, né? Assim, não indígena, né? Europeia, né? Ou, enfim, alguma coisa muito próxima disso. E uma contribuição muito importante, né? Para adequar esses corpos e justamente onde está a potência da psicanálise, né? Assim, se a gente for pensar,
por que esses, né, essas intelectuais, né, essas figuras que a gente está aqui nomeando hoje, né, Fanon, Neuza, Virgínia, Lélia, né, assim, essas figuras elegeram de alguma forma a psicanálise como formas de leitura dessa realidade social, né, assim. E nós, psicanalistas, né, também elegemos a psicanálise como uma possibilidade de ler o mundo e de sustentar a nossa prática do trabalho, né? Uhum. Não sem pensá-lo a partir desse eixo de construção de conhecimento eurocêntrico, mas entendendo que a gente tem como contribuir para que a gente possa fazer alguma coisa com isso, né? No ponto da elaboração mesmo, teórica, de construção conceitual, né? Numa Uhum. psicanálise que faça a leitura que a gente precisa que ela faça, né? Assim. Sim. E aí não dá para fazer essa leitura em termos de Brasil, né? A gente não pode estudar a violência a partir de modelo europeu. A gente precisa estudar a violência, a gente precisa estudar violação a partir da nossa realidade social, né? Sim. Claro que a gente tem contribuições teóricas importantíssimas, assim, e que elas é que subsidiam, né, a nossa construção, assim, eu acho extremamente importante, né, quando a gente tem a possibilidade de fazer uma leitura do racismo a partir, por exemplo, se a gente puder pensar nos discursos, né, lacanianos, assim, entre o discurso do mestre e o discurso universitário, né, e aí, a forma com que ler a partir desse lugar ajuda a gente a entender, inclusive, por que é tão difícil essa abordagem a partir do saber, né? Assim, não, é só eu dizer, e isso, né? O discurso da ciência, né? A gente está vendo um esvaziamento aí desse discurso da ciência, né? Mbembe, Fanon, né? Mbembe lendo Fanon já trazia isso, já traz isso, né, hoje, de que a gente sai desse lugar da biologia sustentando a questão racial e aí passa um discurso religioso, né, assim, que nega a ciência, que nega fatos, né, assim, os terraplanistas estão aí que não nos deixam mentir. Sim, eu acho que é uma leitura que de fato contribui grandemente para a gente fazer avanços muito significativos nesse processo de elaboração necessário, sabe, Uhum. assim, dessa ferida narcísica, né, assim, que Uhum. é o racismo nessa Constituição social brasileira, assim, sabe? Sim. Aqui nos comentários também, algumas pessoas apontaram a necessidade de a gente falar sobre a branquitude, né, Cris? Então, aí eu me vou acionar uma outra psicóloga negra muito importante, que não é psicanalista, mas olha só as potencialidades da psicanálise, mas que usa a teoria psicanalítica para pensar relações raciais no Brasil e subjetividade, que é a Maria Aparecido Bento, né? A Cida Bento que no início da década de 90 participava de um grupo de pesquisa na USP sobre relações raciais, sobre estudos da branquitude, um grupo pioneiro assim no Brasil, né, de estudos sobre branquitude, e a Cida Bento fala do pacto narcísico da branquitude brasileira, né, que esse pacto narcísico seria essa forma, essa conformação das relações sociais brasileiras de que a branquitude não é necessariamente os brancos, mas uma ideia de brancos, uma ideia sobre o que é ser branco, o que é ocupar esses espaços de poder, né? Então não é necessariamente a população, mas é um discurso sobre, né, a Uhum, população branca, o que significa ser branco no Brasil, ou o que significa não ser negro, né? Porque as relações raciais brasileiras são bem mais complexas, né? Mas o pacto narcísico da branquitude, que a Maria Aparecida Bento fala, é essa conformação um silenciamento sobre o quanto que as pessoas brancas, a população branca foi ativa no processo de escravização, o quanto que uhum, as questões raciais brasileiras são como são e as desigualdades são essas que nós temos,
quem não viu ainda, que tem que começar a olhar, né? E que as estatísticas e as pesquisas mostram, se as desigualdades são assim, é porque tem aqueles que são privilegiados, né? E esse pacto narcísico da branquitude brasileira faz com que brancas e brancos não se impliquem na questão do racismo, né? Então é muito comum as pessoas pensarem o racismo como um problema de negras e negros, né? Como se só a gente que tivesse que dar conta desse processo. Uhum. Sendo que, ora, se tem alguém sendo prejudicado numa relação, tem alguém ganhando com essa relação, né? Então, Uhum. a Maria Aparecida Bento, ela se debruça ao invés de olhar para o problema racial brasileiro a partir da população negra, ela olha a partir da população branca, né? Assim, então, como que historicamente há privilégios que são privilégios materiais, né, de acesso aos espaços de poder, acesso à educação, concentração de renda, mas privilégios simbólicos também, né? Por exemplo, a representação maciça do brasileiro a partir da branquitude, né? Um país que é majoritariamente negro tem nas suas novelas, na televisão, nas redes sociais, ele é representado majoritariamente por pessoas não negras. Então, é muito esquisito isso, né? Algo errado não está certo. Então, o quanto que a Cida Bento vai denunciar isso? Olha, a gente precisa lembrar que são relações. Relações implica relacionamento, né? Uhum. Então, não é uma parte que vai ter que dar conta disso. São as partes envolvidas, né? Então, ela traz a dinâmica dos relacionamentos, né? Então, muito importante isso. E o racismo brasileiro, tem uma autora, a Jo Gondar, né? Que ela é uma psicanalista, né? E ela escreveu um texto que eu acho muito bacana, que ela vai falar sobre o desmentido, o quanto que o racismo brasileiro ele se recusa, né, a reconhecer é, é, essas desigualdades, essa história de violência, de escravização, de subalternização, né? E os Uhum. privilégios também, né? Que foram construídos em cima desse processo, né? Assim, então, de ser um racismo perverso nesse sentido, que se recusa, sabe que existe, mas finge que não sabe? Assim. Então, quanto que a gente precisa é, se implicar mesmo, né, assim, e ver o quanto que essa relação é dinâmica, né, não desrespeita apenas a população negra de forma alguma, né, e o quanto que essas produções que a gente tem feito, né, Cris, nas nossas trajetórias, assim, o quanto que elas são importantes para auxiliar, né, inclusive pessoas que não estão, que não quiseram ou que não puderam estar nesses espaços, que são espaços de poder, a academia, a prática, o fato de sermos psicanalistas, sermos analistas, né? O quanto que a nossa simples presença, o nosso corpo fala, né? Então, quando as pessoas nos veem, tem essa questão também do imaginário do psicanalista, né? Um psicanalista branco, né? Assim, um psicólogo branco, assim. Então, nosso corpo fala por nós mesmos, mas para além do nosso Uhum. corpo e da nossa presença, as nossas produções, né? Tanto no setting analítico, nos nossos respectivos consultórios, quanto também das nossas produções teóricas, né? Assim, o quanto que isso tem sido muito importante, né? E sofrido também, né, Cris? Eu já É. compartilhei aqui que tá sofrido terminar esse texto e Hum. que tem muito a ver, para mim, tem muito a ver com as dinâmicas do racismo, assim, de ser rechaçada quando eu aponto determinadas coisas, tanto em falas quanto em escrita. Já tive muito essa experiência. Então, o racismo atinge as nossas subjetividades também, enquanto mulheres negras e psicanalistas, né, Cris? É. Porque eu acho que essa questão da branquitude, né, assim, ela é fundamental. Acho que tem um ponto muito atual que não dá para, de fato, discutir uma questão sem outra, né? Se a gente está falando do racismo estrutural, e eu acho que esse conceito é importante para isso, sabe, Thalita? Assim, a gente está falando de uma coisa que está além da cor da pele, e das relações pessoais, sabe? Assim, então, Uhum, é, uhum.
ela talvez, ela se materializa aí, né? Ela tem o seu efeito mais próximos de nós aí, nessas relações cotidianas, assim, mas a gente está falando de alguma coisa, é, enfim, né? De outras ordens diversas, assim. Então, discutir Uhum. branquitude é fundamental, né? Assim, para a gente discutindo branquitude e negritude, a gente está tentando pensar qual que é outra forma da gente se relacionar como um projeto de humano, né? Assim, é, a segregação talvez seja um ponto invencível, mas que Uhum. segregação é essa que se reproduz né, e se materializa de uma forma tão violenta e no ponto do extermínio né, de uma população, de um corpo, que Uhum. né, essa alteridade radical nesse lugar é, de um outro a ser eliminado, porque ele é tudo que materializa o que eu não quero ser, né? Assim, o não humano, aquilo que pode ser descartável, que pode, né? Então, a gente tem muito aporte teórico, assim, né, para Uhum. pensar isso e pensar como que isso se materializa no dia a dia. Então, isso toca, né, assim, a população não negra, né, que é um termo que eu tenho ouvido, inclusive, Cris, oi, eu não voltou? escutei o termo que você usa, sim, Eu faço, voltou. eu faço parte de um cartel, né, que discute psicanálise e segregação, e Uhum. aí a gente tem feito muitas discussões, assim, de qual que é o peso desse signo, né, assim, essa ficção, né, do negro, quais são os desdobramentos dela, tanto nessas relações, né, que se materializam em relações sociais, né, assim, a partir de sujeitos singulares, né, então, para o próprio sujeito, inclusive, qual que é o peso do supereu nisso, né, que Uhum. muitas vezes é isso, assim, a gente consegue fazer uma crítica muito mais feroz ao nosso trabalho do que o outro, né, assim, em alguns momentos. E Uhum. desse reconhecimento, né, esse reconhecimento que a gente, de fato, vai precisar ir esvaziando algumas coisas nesse sentido, porque ele é um trabalho muito individual, né, Thalita? Então, acho que quando a gente está pensando em autoria, por exemplo, e aí eu fico pensando em dois termos, a autoria e a disputa de narrativas, né? A disputa de narrativa foi um termo muito utilizado, assim, e que aí eu já pude ver várias pessoas conversando sobre isso. Não sei se é uma disputa, a gente quer que a narrativa esteja lá, presente. É uma nova narrativa, é uma narrativa. Eu não estou disputando espaço com outras, né? Eu Cris, acho que é importante. Oi, deixa eu só tá fazer uma coisa. É picando? porque a live cai quando dá uma hora. Vamos Ah, encerrar essa para não perder. E aí a gente pega mais um, inicia uma outra para finalizar. Pode ser que vai cair. não, tranquilo, bora, Pode ser? Vou só encerrar essa, gente, para não perder esse conteúdo. E vou reiniciar uma outra para a gente finalizar, tá? tranquilo.